Meus irmãos e minhas irmãs, a paz seja Jesus. Peço aos irmãos que se inscrevam no canal, que ativem o sininho de notificação e curtam os vídeos. Meus irmãos, a palavra nos fala que o Senhor, para libertar o povo de Israel do Egito, ele pesou a mão sobre a terra do Egito e ali fez cair sobre o Egito 10 pragas. 4 pragas já tinham acontecido. E quando as primeiras 4 pragas ocorreram, a água se transformando em sangue, as rãs, os piolhos e as moscas, a Bíblia fala que Faraó ele veio com propostas. Também foram 4, as 4 propostas de Faraó, para poder ali dificultar ou impedir o agir de Deus. Essa atitude de Faraó é uma atitude que o adversário, o inimigo, ele tem tentado tomar contra as nossas vidas, daqueles que conhecem a Deus e daqueles também que estão em busca da restauração do casamento. Vejamos a primeira proposta. Em Êxodo capítulo 8, versículo 25 e 26, a Bíblia diz que Faraó manda chamar Moisés e Arão e diz: Ide, sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Meus irmãos, o sacrifício a Deus é algo santo, sagrado. Porém, Faraó ele queria que esse sacrifício ele se desse no Egito, que era um lugar de impurezas, era um lugar de pecado, um lugar de idolatria, onde tudo, exatamente tudo no Egito eram ídolos, eram deuses. E sacrifício a esses deuses era algo rotineiro, ou seja, misturar o santo com aquilo que é profano. Essa primeira proposta do adversário, ela também é feita na vida do homem. Quando o homem ele não quer se transformar, ele continua com coisas do mundo, ele entra para a igreja, aceita Jesus, se convence que Jesus é o melhor caminho, porém ele não se converte, ele não troca a vida antiga, ele não se liberta totalmente, e muitas igrejas até também têm ajudado com essa proposta do adversário, Ao invés de a pessoa ela ser transformada e passar a servir a Deus, a igreja ela se adequa ao mundo para facilitar com que a pessoa ela entre na igreja, ali viva aquele evangelho, digamos assim, diferente, que permite a não libertação do homem. Na nossa restauração, na restauração da família, do casamento, nós vemos essa proposta quando o marido e a esposa estão vivendo uma vida de ilegalidade e pecado, e muitas das vezes ele é aceito dentro de casa. A gente comenta sempre isso nas nossas lives, nos vídeos. Meus irmãos, se a esposa ou o marido está vivendo uma situação de pecado, de devassidão, de libertinagem, o irmão e a irmã que está buscando a restauração tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente não pode misturar aquilo que é santo, que é o casamento, com aquilo que é profano. Faraó ele queria misturar, ele queria que o sacrifício a Deus, que era algo santo, fosse feito no Egito, que era um lugar profano. Nós devemos tomar cuidado com essa proposta do inimigo. Muitos estão aceitando essa primeira proposta. Estão recebendo seus cônjuges, suas esposas, seus esposos em casa, com amantes, fora da hora, cheios de opressão, não libertos, com muita dificuldade. Nós queremos a bênção do Senhor, sim, mas nós não queremos de qualquer forma. Nós queremos que Deus ele complete a boa obra. A segunda proposta, que é a proposta que Faraó ele faz, ele diz o seguinte: em Êxodo 8, agora a partir do versículo de número 28 e o versículo de número 29. Ele diz: Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir, sacrifiqueis ao vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe, orai também por mim. É interessante a segunda proposta de Faraó. Ele fala: olha, eu vou deixar vocês ir, para o deserto, para sacrificar ao Deus de vocês. Porém, eu não quero que vocês se afastem demais. E isso é uma coisa que o inimigo ele tenta também propor ao homem. Que o homem ele não se afaste demais do mundo, que ele não se torne uma pessoa bitolada, uma pessoa fanática, Às vezes somos orientados, olha, eu acho que você está levando muito pelo lado espiritual, eu acho que você está se afastando demais da realidade, está se afastando demais da lógica, você está colocando a culpa no diabo, e não é bem assim, O teu marido também tem falta de caráter, do teu marido, da sua esposa, A gente tem que ir pelo lado mais racional. Não se afaste demais. Quanto mais nos distanciamos da razão, quanto mais nos distanciamos do Egito, quanto mais nos distanciamos da lógica, mais entendemos a vontade de Deus para as nossas vidas e mais entendemos o propósito de Deus. O intuito de Faraó, para que eles não fossem tão longe, eles indo longe, Faraó perderia o controle, porém próximos, a qualquer momento, Faraó poderia escravizá-los novamente. Assim também se dá com o cônjuge que está opresso, que está lá fora, vivendo
uma vida de legalidade, nós buscamos a transformação completa deles, como falamos anteriormente, que eles se afastem sim do mundo, do pecado, que eles sejam libertos, e não que eles fiquem ali ainda sobre certa influência e domínio do adversário. Na primeira proposta, Moisés responde a Faraó: não convém que façamos assim. E nessa segunda proposta, Moisés também, ele não aceita, ele reconhece que havia nessa proposta engano, havia um laço. O servo de Deus, ele não pode dar brechas e nem aceitar as coisas desse mundo, pois ainda que aparentemente inofensivas, trazem por trás propósitos destrutivos do inimigo, que são disfarces para tentar nos enganar. E é interessante que esse engano está contido no meio da proposta de Faraó. Ele diz: olha, orai também por mim. Mas para que Faraó queria oração? Na verdade, ele tenta trazer uma certa confusão para a cabeça de Moisés e de Arão. E isso é uma coisa que o inimigo mais tenta fazer no meio do deserto, trazer confusão, trazer dúvidas. Será que eu estou realmente fazendo da forma correta? Será que eu não estou focando demais em oração, em jejuns, em madrugadas? Será que realmente eu preciso dessa transformação pessoal, de toda essa santificação para poder alcançar de novo a restauração de Deus? Será que é isso mesmo? Será que uma terapia de casal? Será que uma boa conversa com meu marido? Será que a gente sentar para conversar ou tentar resolver essas coisas? Será que isso não resolveria? Será que eu não estou espiritualizando demais as coisas, me afastando demais da lógica, da realidade? A terceira proposta de Faraó está lá em Êxodo capítulo de número 10, versos de número 8 e 9. Ele diz: então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele lhes disse: ide, servi ao Senhor, vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Ele questiona, Faraó questiona a Moisés e Arão acerca das pessoas que iriam para poder adorar o Senhor no meio do deserto. A intenção de Faraó era manter os familiares dos israelitas presos no Egito. Por isso que ele queria saber quem é que iria. Somente os homens indo seria algo bem interessante para Faraó, porque em breve eles voltariam por causa das suas esposas e dos seus filhos que estariam presos. Então essa proposta, essa intenção que Faraó tinha, que é tipo do adversário, era de impedir que toda a família servisse ao Senhor. E que assim ele usaria isso para dificultar a caminhada daquele que já estava liberto. Nós lutamos pela família na restauração do casamento. Muitos irmãos têm filhos, filhas, e às vezes esquecem de olhar para essa situação. Nós devemos conduzir os nossos filhos ao caminho do Senhor. O intuito de Faraó era que uma parte apenas das famílias estivesse liberta. Nós estamos enfrentando já uma situação de separação. Há uma brecha dentro do lar. Porém, cabe a nós, o cônjuge que está liberto, o cônjuge que tem o entendimento de levar também os demais, levar as crianças, os filhos, ao entendimento e à libertação. Quanto à questão de crianças, devemos tomar muito cuidado. Muitas das vezes os irmãos pensam que criança vai dar trabalho na igreja, ou que é pequena demais para entender o culto. Tudo isso são desculpas e são induzidas pelo adversário, pois ele sabe muito bem o que a igreja ela faz na vida da criança, né? O que a igreja ela realiza no coração da criança. A gente tem que guardar a frase de Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O propósito de salvação do Senhor é para toda a família. A gente não pode deixar para trás, não pode, de forma alguma. Nós devemos tomar muito cuidado com isso e não aceitar essa proposta de Faraó. A última proposta, a quarta proposta, está também em Êxodo 10, capítulo 10, verso 24 e 26. Diz assim: então Faraó chamou a Moisés e disse: servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Meus irmãos, os israelitas, eles não tinham ovelhas e vacas para se alimentar. Era para poder sacrificar a Deus. Faraó, ele sabia disso. Ele queria que o povo servisse a Deus, mas não sacrificasse ao Senhor. E o sacrifício era algo fundamental. O povo de Israel sabia que sem o sacrifício não havia expiação do pecado, e a aliança deles com Deus, ela era quebrada, ela era rompida. Meus irmãos, muitos querem servir a Deus, porém não querem ter compromisso com Deus. Não querem confessar pecados, não querem restaurar a vida espiritual, não querem se libertar do mundo, se santificar, ser santo. Querem manter todo aquele vínculo, né? Olha, sem sacrifício não há remissão de pecado. Nós sabemos que o maior sacrifício foi Jesus quem fez na cruz do Calvário. Foi ele, com seu sangue vertido, o sangue derramado na cruz. Moisés ele dá uma resposta bem interessante a Faraó. Ele diz: olha, também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará. O que o Senhor quer nos ensinar com isso? Nenhuma unha, nem as coisas mínimas nós vamos perder para o adversário nesse deserto da restauração. Nada, nada. Tudo que é nosso irá conosco. Tudo que é nosso será liberto.
tudo que é nosso será restaurado. Irmãos, não podemos aceitar as propostas que o inimigo tem tentado fazer. Nós não podemos aceitar as propostas que ele faz para as nossas vidas. A primeira proposta é de misturar o casamento, aquilo que é sagrado, a vida espiritual da pessoa, dos irmãos, da irmã, do irmão, com o mundo, com o pecado, né? É aceitar com que o pecado e a santidade, o casamento e a situação de pecado do cônjuge, isso se misture. A segunda proposta é que nós não venhamos a viver uma intimidade com Deus no deserto. Muitos não querem também viver, acham que não é necessário, acham que a restauração ela vai se dar de qualquer forma, ficam esperando acontecer. Não, devemos nos distanciar do mundo, nos distanciar das coisas dessa vida, devemos ir fundo, irmãos, na intimidade com Deus e na busca. O faraó queria que eles ficassem perto, que eles não fossem longe, devemos ir longe sim. Em consagração, orar como nunca oramos, jejuar como nunca jejuamos, buscar como nunca buscamos. A terceira proposta era que nem todos saíssem do Egito. O adversário ele quer isso, ele quer um lar incompleto, ele quer distanciar os filhos muitas das vezes da presença de Deus, do caminho da salvação, ele quer com que a família ela esteja incompleta. E a última proposta de Faraó foi que os animais eles não fossem levados, ou seja, que eles saíssem, o povo de Israel saísse, porém saísse sem o sacrifício, saíssem sem a possibilidade de cultuar ao Senhor no deserto. Irmãos, e nós devemos cultuar ao Senhor no deserto, não só cultuar, mas ensinar as crianças também a cultuar ao Senhor, porque ele queria que as crianças fossem para o deserto junto, mas sem gado e sem ovelha, as crianças cresceriam sem entender o que era realmente a aliança de Deus com o povo de Israel, que era o sacrifício. O adversário ele tem feito propostas, ele tem tentado distorcer o projeto de Deus para as nossas vidas, ele tem tentado desarticular aquilo que é a obra de restauração do Senhor, primeiro nas nossas vidas e depois dentro dos nossos lares. Estejamos atentos. Moisés ele disse, não ficará nenhuma unha, tudo será liberto. Irmãos, da mesma forma, a libertação que o Senhor vai operar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, será completa. Não ficará nenhuma unha, porque aquilo tudo que Deus nos deu é nosso e não de Satanás. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.